Nós queremos ver qual é o nosso compromisso enquanto igreja. Temos visto que o nosso compromisso é para a glória de Deus, que é para a palavra de Deus e para proclamar o Evangelho. Mas hoje queremos ver qual é o nosso compromisso dentro da igreja, dentro desta congregação. Agora, pergunto-vos hoje, e não tenho que levantar a mão, mas acredito que todos nós, e pergunto-vos, quantos de nós têm pessoas esquisitas ou estranhas nas nossas famílias? Possivelmente a esposa está a olhar para o marido, a pensar, é este aqui. Mas todos nós, nas nossas famílias, temos pessoas um pouco estranhas, que têm hábitos um pouco diferentes, e atuamos aquelas pessoas porque são família. E muitas vezes na nossa igreja, e também especialmente enquanto mais crescemos como igreja, vamos ver algumas outras pessoas como diferentes de nós, como estranhas possivelmente. E aquelas pessoas vão ver a nós daquela forma. Somos, eu não sei se vocês sabem, mas nós somos, mesmo sendo uma igreja pequena, temos pessoas de 4 continentes diferentes aqui hoje. Temos pessoas idosas, temos pessoas novas, temos pessoas que são crentes há muitos anos, temos pessoas que são novos convertidos. Temos pessoas que vieram de um passado, de uma igreja mais, vamos dizer, alegre e extrovertida, e temos pessoas que têm vindo de igrejas mais calmas e solenes. E tudo isso, quando misturamos isso tudo, pode haver, como vocês sabem, pode haver conflitos, pode haver desentendimentos, pode haver momentos de dificuldade. Mas a palavra de Deus é tão boa e tão preciosa no sentido que fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir. E eu acredito que hoje a passagem que vamos ler é precisamente a passagem que nós, enquanto igreja, precisamos ouvir hoje. Hoje o apóstolo Paulo ele vai mostrar o que deve ser uma igreja saudável. Vai dar-nos um retrato de uma igreja saudável. Então vamos ao texto de hoje, 1 Tessalonicenses, e vamos começar lendo em capítulo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Versículo 14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Esta é a palavra do Senhor. Então, nós, ao longo das últimas semanas, temos feito o nosso compromisso, enquanto igreja, e o nosso compromisso individual. E vamos ler hoje, se quiser, pode juntar sua voz comigo, o nosso compromisso. Vamos ver que se vai... Está... Isso. Então, se quiser, pode juntar a sua voz comigo. Nosso compromisso. Nós comprometemos-nos a cuidar de igreja com líderes que cumprem os critérios bíblicos segundo as suas funções e exortar, admoestar e, quando necessário, disciplinar os membros da igreja segundo as Escrituras. Eu comprometo-me a orar pela liderança da minha igreja, procurar viver em submissão e amar e promover a união e a edificação da igreja. Então, este é o nosso compromisso, aquilo que queremos viver. Agora, nota comigo, eu tenho 8 pontos hoje e antes de vocês ficarem assustados, não se preocupem, eu vou muito rapidamente, mas isto é importante. Então vamos ao primeiro. Primeiro lugar, retrato de uma igreja saudável. É uma igreja que encoraja e edifica uns aos outros. Em versículo 11, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. O interessante é que no Novo Testamento vemos mais de 100 vezes, quase 100 vezes,
esta frase, uns aos outros. O que é que isto nos diz? É uma frase que revela muito sobre a vida cristã. Quer dizer, a tua caminhada espiritual não foi criada para tu andares em solidão, sozinho. Foste criado e a vida cristã é de tal forma que precisamos uns aos outros. E por isso esta frase, uns aos outros, é tão importante. E aqui em versículo 11 a Bíblia diz para nos exortarmos e edificarmos uns aos outros. E obedecer esta verdade é só possível quando estamos com outras pessoas que também estão a seguir Jesus Cristo. Precisamos uns aos outros. Viver a vida cristã sozinha é como jogar um jogo de futebol 1 contra 11. Pode ser o melhor jogador do mundo, mas 1 contra 11 não dá. Vais perder, sempre. E é assim na vida cristã. Precisamos uns dos outros. O que é interessante nesta passagem é que também vem no final de uma série de ensinamentos aqui que são bastante profundas sobre a vinda de Jesus. Quer dizer, o encorajamento e a exortação uns aos outros não é simplesmente palavras vazias. Não é simplesmente tu consegues. É sempre ancorado e baseado na palavra de Deus. Encorajamos uns aos outros através disto. Só alguns exemplos. Encorajamos uns aos outros nesta carta, vemos em capítulo 4, versículo 3. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação. Está a falar da santidade nas nossas vidas. Em versículo 12 do capítulo 4, para que andeis honestamente, para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então, o encorajamento, a exortação que nós damos uns aos outros é sempre baseado na verdade e na palavra de Deus. E, igreja, nós precisamos obedecer isto. Nós todos somos fracos e frágeis e facilmente desfalecemos e ficamos distraídos. Portanto, precisamos encorajar, exortar uns aos outros. E ele afirma, ele diz, vocês estão a fazer isso, no versículo 11, mas continua a fazer. Eu gosto como ele também usa a palavra que ele usa, exortar, palavras encorajadoras. Mas também ele diz, edificai-vos uns aos outros. E edificar é importante porque quando estamos a falar de edificação, não é algo que acontece de um dia para o outro. Isto é um trabalho gradual, dia após dia, semana após semana, ano após ano. É um processo contínuo. Agora, possivelmente esteja a pensar, então como posso pôr isto em prática? Em primeiro lugar, simplesmente aparece. Não subestima a importância de simplesmente aparecer semana após semana e ser fiel a assistir aos trabalhos da tua igreja. É base número 1. Portanto, continua. Aparece, seja fiel e sempre que tu estás aqui, garanto que tu vais tocar na vida de uma outra pessoa, vais ter uma conversa com uma outra pessoa, vais fazer uma ligação com alguém que vai servir de bênção para aquela pessoa e aquela pessoa para ti. Aparece, mas também usa as tuas palavras para exprimir gratidão e encorajamento. Quem aqui diz, bem, eu fico farto das pessoas elogiarem-me, de agradecer-me pelo trabalho que eu faço? Ninguém aqui. Precisamos ouvir os elogios, os encorajamentos um ao outro. E também serve com alegria e reconheces que tens um grande papel em encorajar uns aos outros. Agora, hoje, nós tivemos na escola dominical vários professores. E eu não planeei isto, as pessoas não sabem isto, mas quero convidar a Carla para vir cá à frente. Quero fazer uma ilustração. Carla, pode vir cá à frente, só por um momento. Então, a Carla, ela
preparou uma lição da escola dominical para as crianças. E acho que, deixa ver, a Liliane está aqui. Onde está a Liliane? A Liliane está aqui. Liliane, pode vir cá à frente. O Guilherme está aí na sala, mas vamos ilustrar isto. Agora, a Carla, ela passou várias horas esta semana a preparar a lição e depois transmitir a lição ao Guilherme. Sim, ao David, desculpe. Ao David. E então, isso foi uma bênção para David e para as outras crianças que estavam lá. Mas Liliane, isso também foi uma bênção para ela. David esteve lá naquela sala a ouvir, e possivelmente esta semana David vai pensar mais sobre a Bíblia, sobre as coisas de Deus. Possivelmente, se tiver sorte, até portar-se um pouco melhor. Não se sabe. Mas agora ela fica encorajada por isso, e agora vai ser um encorajamento para Guilherme. Guilherme, vem cá à frente. Então, Guilherme, por causa do facto de Liliane ficar encorajado com isso, que ficou encorajado pelo trabalho da Carla, nós sabemos que Guilherme é um homem muito amigável, ele gosta de falar com as pessoas, dar abraços e encorajar. Ele possivelmente vai encorajar mais 5 ou 8 ou 10 pessoas aqui da igreja. Agora estão a ver se o valor de uma pessoa. Agora imagina também, vamos continuar isto. A Liliane vai a Carla hoje depois do culto e diz: Carla, essa lição, a maneira como tu ensinas é incrível. Realmente muito obrigado pelo teu investimento. A Carla, ela vai ficar edificado e encorajado pelas palavras da Liliane. Estão a ver como está a funcionar? E a Carla, com o seu entusiasmo, vai falar ao Fernando, que é diretor da escola dominical. Fernando, podes vir cá à frente. E a Carla, ela com o seu entusiasmo, vai quer fazer mais coisas na escola dominical. E isto deixa o Fernando mais encorajado e mais empolgado pelo trabalho, que nem sempre é fácil, de organizar a escola dominical. E continua. É isto que a igreja precisa ser, é isto que cada um de nós precisamos ser. Obrigado, podem ir sentar. Estão a ver como isto afeta todos nós? Então encoraja e edifica uns aos outros. Mas versículo 12. Rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Segundo lugar, a igreja trabalha em harmonia. Trabalha em harmonia. Agora aqui está a falar especificamente do trabalho dos pastores dentro da igreja. Ele diz em versículo 12, rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, falando especificamente de servos na igreja. E a palavra aqui de trabalhar tem a ideia de trabalhar até o ponto de exaustão. De dar 110%. Paulo, ele deixa-nos o exemplo aqui. Muitas vezes, eu leio isto como pastor e missionário e fico comovido. Veja comigo em capítulo 2, versículo 9. Paulo não está a dizer para os pastores desta igreja fazer algo que ele não fazia. Ele fez. Ele diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Versículo 11 diz, bem sabeis que modo vos exortávamos e consolávamos como o pai a seus filhos. Então, Paulo deixa o exemplo, e isto é palavras fortes e encorajadoras para pastores, mas isto também demonstra a natureza em geral do trabalho de qualquer cristão pelo Senhor. É claro que o trabalho que o cristão é chamado a fazer exige sacrifício e compromisso. Servir a Jesus não vai ser fácil. Servir na igreja nem sempre vai ser fácil. Vai exigir o teu tempo, vai exigir a tua paciência, vai exigir o teu dar. E toda a igreja é chamado a trabalhar e usar os seus dons.
Sabemos isto porque logo no início desta carta, verem comigo em capítulo 1, versículos 2 e 3, diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança. Está a falar do trabalho que esta igreja, que esta congregação fez. Igreja, nós queremos ser uma igreja que trabalha. E trabalha com alegria e trabalha com dedicação. Não para avançar nenhuma agenda de uma ou outra pessoa, mas para avançar o reino de Deus e para exaltar a Cristo. Isso é o único motivo que vai nos unir no trabalho. Porque se é seguir a minha ideia de como fazer ou a tua ideia de fazer, vamos ter dissensões. Mas se é para engrandecer a Deus e para espalhar o Evangelho, aí vamos encontrar união. Então trabalha. A igreja trabalha em harmonia, encoraja e edifica uns aos outros. Mas continuamos a ver neste versículo que uma igreja saudável, o retrato de uma igreja saudável, é uma igreja que reconhece e procura submeter-se à liderança da igreja. Procura submeter-se à liderança da igreja. Ele diz, em versículo 12, reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Há pelo menos, neste versículo aqui, vemos pelo menos 3 responsabilidades dos pastores numa igreja. Podemos ver que é para trabalhar, como temos visto, mas também é para liderar. A palavra presidir tem a ideia de liderar. Em certos contextos tem a ideia de ser um guardião ou um protetor. O trabalho do líder é de proteger e promover o crescimento do rebanho que foi-lhe confiado por Jesus Cristo. E também o trabalho do líder, do pastor, é de avisar. A palavra aqui é de admoestar. E o tom desta palavra não é de ralhar. A ideia não é os pastores ralharem, mas é de encorajar, às vezes com palavras fortes, mas sempre para o bem do outro. Então, reconhecer, quando fala aqui do reconhecer o pastor, tem a ideia de ter respeito e intimidade. É conhecer os pastores e permitir que seja pastoreado. Um bom pastor é um grande dom na vida. Quando tens um bom pastor e respondes à sua liderança, vais crescer muito espiritualmente. E para ser honesto, procuro ser isso para vocês. Sei que falho, mas é este tipo de pastor que desejo ser. E não subestima, mais uma vez, a importância e como ter um bom pastor, boa liderança envolvida na tua vida, como isso pode ajudar-te a crescer espiritualmente. Esta palavra aqui, admoestar, é uma palavra que deve fazer-nos pensar sobre as nossas vidas espirituais. Tu tens alguém que te admoesta, que te, quando estás a fugir da verdade, quando estás a ficar desleixado, que aquela pessoa chama a tua atenção? Se tens uma pessoa assim, é um dom precioso de Deus. Então, admoesta, ele diz, e então isto aplica-se obviamente ao relacionamento entre o pastor e a congregação, mas também dentro da igreja. Há vários ministérios, departamentos, e devemos procurar apoiar os que estão a servir e liderar. Reconhecer e procurar submeter-se à liderança da igreja. Um bom pastor que procura liderar bem uma congregação, que procura ser liderado e responder àquela liderança, isso tudo vai resultar numa igreja que vai dar muita glória a Deus. Convido-vos hoje
orem por mim, orem pela liderança desta igreja. Temos muita necessidade da vossa oração, do vosso apoio, do vosso encorajamento. Mas em versículo 13, continua, reconhece e procura submeter-se à liderança da igreja, mas em versículo 13 diz, esforça-se para manter a paz. Diz no fim do versículo, tende paz entre vós. E esta palavra é repetida vez após vez no Novo Testamento. Só para alguns exemplos. Romanos 14. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Em 2 Coríntios, quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede do mesmo parecer, vivei em paz. O Deus do amor e da paz será convosco. Numa outra carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele até chamou por nome 2 mulheres na igreja que tiveram problemas. Não sabemos o que aconteceu, mas ele diz, rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres. Então, este desejo para paz é repetido vez após vez. Vocês que são pais e que têm vários filhos, os vossos filhos costumam brigar sobre questões muito profundas e importantes na vida. As brigas e as contendas que eles têm são sobre coisas muito, muito importantes? Normalmente não. Às vezes, Laura e Samuel comer os cereais. Samuel mudou a caixa de cereais em frente da minha cara porque não quer ver a minha cara. E é assim que são assim. E pode, muitas vezes, acontecer assim na igreja. Certamente há motivos e há situações que são profundas e que precisam ser enfrentadas. Mas muitas vezes as pessoas se zangam e podem ficar entristecidos ou podem ficar contenciosos por coisas muito, muito simples. Procura ser um apaziguador. Que as tuas palavras e o teu espírito possa trazer paz e não conflito. Ser lento para chegar a conclusões sobre uma pessoa ou uma situação. Procura falar com a pessoa que te ofendeu. Ora por um espírito de perdão. Não permite que o conflito entre irmãos trava o avanço do Evangelho. Às vezes, eu sei que isto pode ser uma surpresa para vocês, mas às vezes eu tenho ficado ofendido com certa coisa aqui que aconteceu na igreja. É difícil acreditar, não é? Mas às vezes eu fiquei ofendido por um ou outro motivo. E às vezes eu fico com amargura no meu coração, não quero falar com aquela pessoa, trato aquela pessoa mais bruscamente. E às vezes o Espírito Santo tem que tocar no meu coração e dizer, David, aquilo é mais importante do que o Evangelho. Aquela ofensa é mais importante do que a minha glória nesta igreja. E quando eu penso daquela forma, realmente, a grande maioria das ofensas são muito pouco em comparação a isso. Então, que tenhamos paz. Mas também, em versículo 14, ele diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. A igreja saudável, retrato de igreja saudável, avisa os afastados e desordeiros. Esta palavra de desordeiros tem a ideia de alguém fora da linha. A ideia é que, em tempos antigos, a ideia é de um soldado, os soldados que estavam todos a marchar, mesmo ritmo, e um soldado que estava a marchar, em vez de 1-3, está a marchar 2-4, ou não sei, assim, irmão Eliseu. Mas a ideia é assim, alguém que não está em linha. E então ele diz, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Então, uma das primeiras lições que Deus tinha que ensinar à igreja primitiva foi em Atos que pecado na igreja e não pode ser escondido.
não pode ser aceito, tem que ser enfrentado. Então ele diz, rogo-vos que admoesteis os desordeiros. Isto não é algo que podemos ignorar. Às vezes, mais uma vez, voltando ao meu pobre exemplo, às vezes eu prefiro simplesmente deixar uma situação passar do que simplesmente enfrentar. Mas a Bíblia está a dizer aqui, rogo-vos que admoesteis os desordeiros. E então nós, enquanto igreja, procuramos fazer isso, avisar os afastados e os desordeiros. Naquilo que nós acabamos de ler, o nosso compromisso fala sobre a disciplina da igreja. E sei que há várias pessoas que estão a pensar em tornar-se membros desta igreja. Esta igreja pratica disciplina, porque está na Bíblia. E é com muita tristeza que tivemos de excluir membros. Mas não foi sem muito apelo, com muita demonstração, sem muitas lágrimas. Então queremos avisar os afastados e desordeiros. Queremos que voltam para Cristo e para o Evangelho e para as palavras do Senhor. Mas versículo 14, continua, ele diz, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Eu gosto desta palavra aqui, os de pouco ânimo, literalmente, significa alguém que tem uma alma pequena. Às vezes sentimos assim, não é? Ele diz, os que têm pouco ânimo, consola. Em capítulo 3, versículos 2, ele diz, versículo 3, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Então, seguir Cristo nem sempre é fácil. E nós precisamos apoiar e ajudar uns aos outros. Quando alguém desfalece, quando alguém está fraco, vamos àquela pessoa e ajudamos aquela pessoa. Não fala dos fracos, está a falar daqueles que desfalecem facilmente. Consoleis-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos. Queremos fazer isso mesmo. Precisamos ver a fragilidade que cada pessoa representa, cada família, cada casamento, cada membro desta igreja é frágil. Precisamos cuidar bem um dos outros, animar os fracos. Sabem, no ano passado, em abril do ano passado, eu voltei por uma semana para os Estados Unidos para ir a uma conferência de pregação. E naquela conferência houve mais de 12 mil pastores que estavam lá. Era numa arena enorme. Os maiores, mais conhecidos pregadores estavam lá. E antes disso eu orei, Deus, fala comigo, fala a minha vida. Eu estava realmente esgotado e não estava numa boa situação espiritualmente. Então eu orei, Deus, ajuda-me. Eu fui lá àquela conferência e foi muito bom. Estive lá com o meu pai e o meu irmão e ouvi muitas boas pregações. Mas sabem o que foi o momento mais importante, o que tocou-me mais? Gisele, pode mostrar ao próximo slide? Enquanto eu estive lá, tenho um amigo que tem sido um amigo meu há muitos anos agora. Ele é pastor lá na cidade onde aquela conferência estava. E um dia, uma manhã, nós saímos e tivemos pequeno almoço. Foi frango frito e waffles. Os americanos comem coisas muito estranhas para pequeno almoço. Mas enquanto estivemos lá a conversar, ele simplesmente começou a falar das suas lutas, das suas dificuldades, falou muito abertamente e transparente do seu coração. E aquela conversa foi muito importante para mim, porque ele começou a tocar em certos aspectos da minha vida. Ele começou a falar sobre áreas em que eu estava a ter dificuldades. E sabem, naquela conversa, a partir daquela conversa, abriu muitos mais conversas que tivemos, que fez muito para restaurar e fortalecer a minha alma. Sabem,
Eu ouvi dezenas de horas de pregação lá durante aquela semana dos maiores pregadores do mundo. Mas sabem, Deus levou-me lá precisamente. Eu acho que Deus levou-me lá só para ter aquele pequeno almoço com aquele amigo. Porque foi um momento tão importante na minha vida. Eu estava fraco, desanimado. E esse amigo ajudou-me imenso. Que possamos ter amigos assim. Possamos ser amigos assim. Que possamos ser uma igreja onde relacionamentos assim estão a trazer fruto. Mas, finalmente, é paciente com todos. Diz, sejais paciente para com todos. Mais uma vez após vez na Bíblia, vemos isto. Em Efésios 4 diz, sejam completamente humildes e dóceis. Sejam pacientes, suportando uns aos outros em amor. Nós sabemos que a paciência é difícil e a verdade é que quanto mais nós servimos a Deus, mais isto vai ser testado nas nossas vidas. Se tu não ficas em casa e nunca abres a tua vida para outras pessoas, nunca serves, então raramente vais ter a tua paciência posta à prova. Mas quando tu seguir Jesus Cristo e vais servir e vais abrir a tua vida, vai ser necessário demonstrar paciência. Finalmente termina, procura o bem de todos. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos. Sabem, nós, como disse no início, somos uma igreja diversa, muitas pessoas diferentes, e possivelmente estás aqui e algumas pessoas estão aqui há poucas semanas. E esta igreja ainda não te desiludiu ou não houve nenhum problema. É só esperar, está bem? Aviso-te que daqui a pouco esta pastora, esta igreja vai te desiludir. Mas se possamos viver aquilo que está aqui escrito, sim, vai haver dificuldades, vai haver testes, vai haver provas, mas quando nós demonstramos este espírito uns aos outros, Deus é exaltado. No conflito, Deus pode ser glorificado. Quando estamos prontos para perder a cabeça com aquela pessoa, quando nós respondemos com calma, Deus é glorificado, a igreja é fortalecido. Ou que possamos ter esta perspectiva nas nossas vidas. Vamos curvar as nossas cabeças neste momento. Hoje vamos tomar a ceia do Senhor. E todas as pessoas que são batizados, são salvos e batizados, são convidados a participar na ceia hoje. Não tem que ser membro desta igreja, mas sim salvo e batizado. E enquanto nós preparamos os nossos corações para a ceia, eu vou convidar o irmão Pedro, ele vai ler uma oração. E esta é uma oração que devemos orar juntos, que devemos ponderar o significado. Então, enquanto o irmão Pedro lê esta oração, prepara o teu coração para receber a ceia do Senhor. Senhor Jesus, eu peco. Faz com que eu nunca deixe de me entristecer por isso. Que eu nunca me satisfaça comigo mesmo. Que nunca imagine que posso chegar a alcançar a perfeição. Destrói a minha inveja. Controla a minha língua. Reduz o meu eu. Dá-me a graça de ser santo, bondoso, gentil, puro, pacífico. De viver para ti e não para mim. De imitar as tuas palavras, os teus atos, o teu espírito. De ser transformado à tua semelhança. De ser totalmente consagrado a ti. De viver inteiramente para a tua glória. Livra-me do apego às coisas impuras, às companhias erradas, da permanência nas paixões mundanas, do apego ao pecado tão logo que ele surja. Para que com humildade profunda, contrição e com um coração sincero eu me achegue a ti
eu confie em Ti, eu clame a Ti e eu seja liberto por Ti. Ó Deus eterno, ajuda-me a compreender que todas as coisas são sombras, mas que Tu és a substância. Que todas as coisas são areias movediças, mas Tu és a rocha. Que todas as coisas são mutáveis, mas Tu és a âncora. Que todas as coisas são ignorância, mas Tu és sabedoria. Se a minha vida deve ser como um metal no meio do fogo ardente, que assim seja. Mas, Senhor, assenta-te à boca da fornalha, vigiando para que nada do metal se perca. Se eu pecar voluntariamente, em graça, retira a minha tristeza e concede-me uma canção. Remove o meu pano de saco e veste-me de belas vestes. Silencia os meus suspiros e enche a minha boca de cânticos. E, por fim, concede-me um tempo maravilhoso de verão na minha caminhada de cristão. Amém. Neste momento, os diáconos, o Genilson e o Fernando, vêm para a frente para servir a ceia. E enquanto vamos servir a ceia do Senhor, vamos cantar.